Graça e paz, irmãos, irmãs, amigos, participantes desta oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos começando mais um estudo no livro de Mateus. Hoje nós vamos fazer uma parte do capítulo 21 do apóstolo que escreveu o Evangelho do Reino, apresentando Jesus como o Messias, o Rei, o ungido de Deus para Israel, e que foi rejeitado por Israel, mas não deixou de ser rei por causa disso. Nós vamos ler os versículos 1 a 22 do capítulo 21, depois vamos orar e meditar. A leitura que nós vamos fazer está no capítulo 21. 21, de 1 em diante. Então, o texto é o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo a eles: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes para o caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões iam, tanto as que precediam como as que os seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Jesus lhes respondeu: sim. Nunca lestes: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os,
saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Cedo de manhã, aí, ao voltar para a cidade de Jerusalém, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? E Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que Deus abençoe a leitura e o estudo da sua palavra para nossa edificação. Vamos orar neste momento. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é definitiva, cabal, completa, ela é indestrutível. Nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos por ti mesmo, que tu és o preservador dessa palavra e fizeste com que ela milagrosamente atravessasse os séculos e chegasse até nós. Nós te agradecemos pelos ensinos preservados aqui e pedimos ao Senhor que nos abençoe para que compreendamos e para que façamos tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Obrigado por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e amigos e participantes, nós estamos diante de um texto que expõe a subida de Jesus a Jerusalém, e aqui agora, no capítulo 21, ele já está se aproximando de Jerusalém pelo lado do Monte das Oliveiras. Havia ali uma vila pequena, 1 quilômetro mais ou menos de Jerusalém, chamada Betfagé, e ele está ali em Betfagé, quase a 1 quilômetro. Pediu aos seus discípulos que fossem buscar um jumento, uma jumenta, né, com seu jumentinho, que estava amarrado numa casa da aldeia. Então, ele já determinara que iria entrar em Jerusalém montado num animal de carga. E o cortejo vem desde Jericó, esse cortejo que o seguia e que ia adiante dele. E eles subiram para Jerusalém, para entrada em Jerusalém. E em Jesus, então, enviou esses discípulos para trazerem o jumentinho, para que ele pudesse entrar em Jerusalém, montado no jumento. E isso cumpria a profecia de Zacarias, que fala sobre que o seu rei vem montado sobre um jumento, sobre um animal de carga. Jesus montou a jumenta que o levaria a Jerusalém, sendo também aclamado pelo povo, que estendia suas vestes pelo caminho, e outros que cortavam ramos de árvores para colocá-las no caminho de Jesus, desta maneira saudando a entrada do rei em Jerusalém. E
Todas as multidões que o precediam e seguiam clamavam, Hosana ao filho de Davi, ou seja, uma expressão quase assim, salve o filho de Davi, né? Aquilo que muitas vezes nós ouvimos aqui em determinadas situações, essa mesma expressão, salve o filho de Davi, ou viva o filho de Davi, é uma expressão semelhante. Salve aquele que vem do alto, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A multidão começou a declarar algo que era inédito. Bendito que vem em nome do Senhor, porque muitos ali confiavam, criam que verdadeiramente Jesus era o filho de Davi, como os cegos de Jericó declararam na sua própria expressão, que Jesus era verdadeiramente o filho de Davi, o Senhor Messias de Israel. Então, eles clamavam Hosana nas maiores alturas. E ao entrar em Jerusalém, a cidade se alvoroçou, né? Ela se assustou até. Né? Que é isso que está acontecendo? Perguntando verdadeiramente, né? Quem é este homem? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Muitos deles não tinham a noção de que Jesus era mais do que um profeta. Eles tinham noção apenas de que ele era um milagreiro de Nazaré, né? Essa mesma multidão que aclamou Jesus aqui é uma multidão que depois pediu para crucificá-lo, né? Muitos deles estavam presentes nos dois momentos. E porque eles foram convencidos que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o Filho de Deus. Ele era apenas um impostor. Mas Jesus, verdadeiramente, o Messias de Israel, o Filho de Deus, o Filho de Davi, aquele que tem direito de governar sobre Israel e sobre todas as nações. As multidões, portanto, respondiam que ele era o profeta vindo de Nazaré, da Galileia. E Jesus demonstra sua autoridade purificando o templo. É interessante que Jesus chega a Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai é ao templo. E chega ali, ele entra no templo, e na parte externa do templo estavam os cambistas, aqueles que vendiam, trocavam dinheiro, né, para quem viesse de longe ter dinheiro para comprar os animais de holocaustos, os animais de ofertas sacrificiais. E a ação, Jesus chega ali e purifica o templo, porque o templo está infestado de gente que está negociando ali, fazendo negócios com a religião, né? E muito, ele, então, a reação enérgica de Jesus contra essas pessoas foi visível, e eles, os vendedores de animais, se sentiram ultrajados, né? Porque Jesus expulsou dali esses os vendedores de animais com os seus animais contra os cambistas também, e ele virou as mesas de câmbio e contra todos os que compravam também os animais, aqueles que vinham para comprar os animais. Jesus, então, tomou uma atitude radical e expulsou-os dali a todos. A sua autoridade foi demonstrada ali, e ela está fundamentada na palavra, está escrito, né? A autoridade de Jesus foi demonstrada nessa palavra. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Olha o que Jesus fala: a minha casa. Ele está lendo uma profecia em Isaías. A minha casa será chamada casa de oração.
Mas quando ele fala a minha casa, ele se iguala a Deus, ele se coloca na mesma posição de Deus, porque o certo seria para qualquer um de nós dizer: o Senhor disse, né? A minha casa será chamada casa de oração. Mas Jesus diz: a minha casa. Então ele se iguala a Deus, ele demonstra sua autoridade pela qual ele está fazendo esta ação, está cometendo este tipo de ação contra todos os que estão ali no templo em Jerusalém, vendendo, comprando, trocando dinheiro e fazendo negócios. Jesus, então, diz a eles: vocês transformaram a minha casa em um covil de ladrões. E assim, Jesus se identifica com Deus quando diz a minha casa. E essa é uma autoridade que ninguém pode negar. Mateus está demonstrando ainda agora que Jesus é verdadeiramente Deus, que Jesus está na autoridade de Deus, né? Permanecendo no templo, vieram a ele, então, cegos e coxos, e ele os curou. Mais uma vez, Jesus está demonstrando sua autoridade, curando cegos e coxos que jamais seriam curados de outra maneira ou por outra pessoa. Jesus está curando esses homens, ou essas pessoas, cegos e coxos, e demonstrando seu poder e sua autoridade, principalmente sobre as doenças e sobre as limitações físicas dos homens, sobre a condição física de muitos homens. Agora, diante da reação do povo, louvando a Deus, clamando a Deus altamente, né? Clamando hosana ao filho de Davi, os líderes religiosos lhe perguntaram se ele estava ouvindo o que as pessoas diziam. Qual era a intenção dessa pergunta? A intenção desta pergunta é falar: você não está escutando que o que estão dizendo para aí é só a Deus que a gente diz? É só o filho de Davi? É só alguém que é o Messias? Você não está ouvindo que eles estão te chamando de Messias? Né? E Jesus então responde: eu estou ouvindo que eles estão me chamando de Messias. E diz para eles que está escrito que pela boca dos pequeninos, crianças pequenas, e de crianças de peito, vem o perfeito louvor. Então ele está dizendo: olha, eles estão fazendo o que é certo, eles estão reconhecendo que eu sou o Messias, e vocês não estão reconhecendo isso. Vocês, doutores da lei, não estão conseguindo entender o que é simples para eles entenderem, porque eles estão vendo que verdadeiramente eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, e vocês não estão vendo isso. E deixou-os para ir para Betânia, onde passou a noite, né? Então deixou-os falando sozinhos lá e foi para Betânia. Por que Jesus foi para Betânia, voltando aí mais ou menos uns 3 quilômetros para Betânia? Na casa de algum amigo, talvez mesmo até Lázaro e sua família, para passar a noite ali. Porque ele não queria antecipar tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, né? Poderia ser preso à noite na própria Jerusalém ou ser morto por alguém. Então, ele mesmo se afastou e foi para Betânia, onde passou a noite, demonstrando assim que ele não estava interessado em discutir com escribas e fariseus, né, nem com sacerdotes, sobre o clamor da multidão a seu respeito. No dia seguinte, pela manhã, Jesus volta a Jerusalém. Seu ministério agora é um ministério em Jerusalém. E ele volta para Jerusalém e ele teve fome. Jesus era um ser humano como nós mesmos, né? Não só um ser humano, mas um ser divino. Mas nós estamos falando da sua natureza humana. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus conciliou em si a natureza humana e a natureza divina, e é desta maneira
que ele está corporalmente no céu hoje e para onde também ele nos levará, e corporalmente também, como no seu estado corporal agora, né? Nós nunca seremos deuses, mas nós seremos como Jesus é humanamente, né? O homem Jesus é o protótipo da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa transformação e glorificação. Jesus é esse protótipo que Deus estabeleceu para nós, além de ser o próprio Deus e o nosso Salvador. Então, na manhã seguinte, ele vai passando por uma figueira e ele está com fome. E ele olha para a figueira e vai até ela para comer algum fruto, comer algum figo. E ele chega até ela, ela está frondosa, cheia de flores, de folhas, e, e ele não encontra nenhum fruto dela. Então ele amaldiçoa aquela figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E, portanto, ele ordenou a ela que morresse. E ela ficou imediatamente seca. Ela ficou imediatamente seca. Os discípulos se assustaram, né? Como que ela ficou seca tão rapidamente? E Jesus, então, demonstra a eles que ela simplesmente não era frutífera. Essa pode ser uma figura de Israel, né? E Jesus, mais uma vez, aqui demonstra a sua autoridade e profetiza nessa situação que a nação de Israel vai se perder, não vai durar muito tempo. E isso é verdadeiro, porque no ano 70 depois de Cristo, ou seja, no máximo uns 40 anos depois desta situação aqui, Israel foi completamente destruído, o templo foi completamente destruído, Jerusalém e o templo foram destruídos e a nação de Israel deixou de existir oficialmente até 1948, quando ela foi restabelecida com um reconhecimento de um território protetorado dos ingleses, né, por muito tempo. Então, Jesus está demonstrando desta maneira o seu poder de julgar. E ele julgou, então, e condenou Jerusalém, o templo e a nação de Israel para que eles deixassem de existir, porque eles mesmos, durante o seu julgamento, disseram: caiam sobre nós os castigos que poderiam cair, tudo aquilo que está sendo predito nos profetas, caia sobre nós e nossos filhos. Então, Jesus demonstra seu poder e autoridade, mais uma vez, profetizando sobre esta nação de Israel, que é comparada à figueira, que deveria ser frutífera, que deveria demonstrar frutos dignos de arrependimento e demonstrar que amava ao Senhor e amava a Jesus, mas ela não fez nada disso. Então, nós devemos entender que isto foi realmente uma profecia sobre Israel, devendo a nação frutificar, ela não frutificou, permanecendo completamente infrutífera na sua ação, até que ela foi extinguida em 70 depois de Cristo. Jesus está, desta maneira, uma maneira indireta, é claro, profetizando a destruição do templo de Jerusalém, da cidade e da nação que ocorreram tempos depois, cerca de 40 anos depois. Os discípulos ficaram admirados. Como secou depressa essa figueira? Jesus, então, fala a respeito da fé. E Jesus fala da fé que produz obras, aquela fé que opera a vontade de Deus. Ou seja, sob a ordem de Deus, sob
o cuidado de Deus, sob a determinação de Deus. Sob a ordem de Deus, sua determinação sobre o exercício da fé é uma demonstração de obediência. Jesus estava dizendo para eles: olha, se vocês tiverem fé em obediência ao Pai, vocês poderão fazer todas as coisas, né? Então, há uma hipérbole aqui, quando Jesus fala que eles devem entender que eles poderão mandar um monte sair do seu lugar e ele ir para outro, né? Essa é uma hipérbole, ninguém vai fazer isso, ninguém fez isso, né? Mas Jesus está ensinando para eles que tudo quanto eles pedirem em oração, e aqui significa o quê? A oração aqui pressupõe obediência à palavra de Deus, porque se não forem obediência à palavra de Deus, não há poder em ninguém para fazer qualquer coisa, ainda que tenha toda a fé do mundo. Isso significa, então, que fé se relaciona com obediência. Obediência. E nós só podemos fazer aquilo que Deus nos determina. O apóstolo Paulo realmente pregou em muitas cidades da Ásia, da Bitínia, da Galácia, da Panfilha, de muitos lugares, né? Da, de Malta, de Chipre. Ele não fez milagres em muitas dessas cidades, mas fez em outras cidades. Por quê? Porque os milagres são determinação de Deus. Não era Paulo que fazia milagres, mas era o Senhor Deus que lhe outorgava poder em algumas circunstâncias, quando esses milagres eram favoráveis à pregação do Evangelho. Hoje nós vemos uma coisa absurda, uma proliferação de milagres em todos os lugares, milagres que, na verdade, não acontecem, porque eu não conheço nenhum milagre recente de pessoas que curaram outras e elas saíram imediatamente curadas, de alguém que tocou num coxo e ele saiu andando, de alguém que abriu os olhos de um cego. Eu vejo milagres que Deus opera, sim, né? Na salvação de pessoas, no tratamento de pessoas doentes, no testemunho de pessoas que realmente foram curadas por Deus por meio da medicina, ou por meio até não da medicina, mas por meio apenas de oração, mas passando por um processo de cura e não por um ato de cura. Eu não estou negando que Deus pode curar num ato único, instantâneo, qualquer pessoa. Só estou dizendo que o nosso agir tem que ser de conformidade com a fé, e a fé tem que ser de conformidade com a obediência. Fé que não se manifesta em obediência e minha obediência que não manifesta fé não são bíblicas, elas não existem, né? No reino espiritual. Portanto, quando Jesus fala isso para os discípulos aqui, ele está dizendo: vocês poderão fazer qualquer coisa, desde que seja em obediência ao Pai e baseado na fé que ele estabelecer para vocês. Então, quando Deus orientar vocês para fazerem alguma coisa, façam em fé, que ele vai dar consecução àquilo que ele está pedindo a vocês. Quando isso acontecer, verdadeiramente ocorrerá o fato que Deus deseja, né? E então Jesus está ensinando os discípulos a andarem por fé que produz obediência e em obediência que é decorrente da fé. Não, o exemplo maior de obediência humana na Bíblia é Abraão, mas a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e obedeceu. Obedeceu. Então, essas duas coisas são consequentes, são relacionais. Não tem jeito de fugir disso, elas são relacionadas uma com a outra. Deus está desejando que nós possamos crer na sua palavra para fazer aquilo que ele determina. Não é crer na sua palavra e fazer tudo o que a gente quer, mas é crer na sua palavra e fazer tudo o que ele quer. Muito bem. A conclusão que nós chegamos, as conclusões que nós podemos tirar
deste texto, e as aplicações são algumas. Nós temos várias, mas nós vamos apresentar apenas algumas. A primeira delas, Jesus entra em Jerusalém aclamado como o Messias. Você tem Jesus como Messias? Ou seja, você entende que ele é Cristo, o Senhor? Cristo é uma palavra grega que significa o mesmo que Messias no hebraico. Significa aquele que vem em nome do Senhor. Significa aquele que vai reger em nome do Senhor. É um ungido de Deus para fazer toda a obra de Deus. Você crê em Jesus assim? Ou você crê num Jesus histórico, alguém que existiu, um ser da história como Confúcio, Maomé, como qualquer outra pessoa, Lutero, Wycliffe, como Calvino, essas pessoas aí? Não, Jesus é filho de Deus. Ele é o próprio Deus eterno encarnado. Então, é desse modo que precisamos crer em Jesus. Segundo, Jesus demonstra com sua autoridade, purificando o templo, que ele é o Deus. Ele é o próprio Deus. Quando ele fala, minha casa será chamada casa de oração, ele não está repetindo uma profecia, mas ele está dizendo que ele tem direito de fazer aquilo, porque ele é o próprio Deus. Terceiro, você crê que Jesus é o próprio Deus? Você o vê assim? Terceiro, quando Jesus recebe o louvor das crianças e dos pequeninos, clamando, né, Hosana ao filho de Davi, ele usa o Salmo 8, né, referindo-se a Deus. O Salmo 8 refere-se a Deus. E é interessante quando Jesus usa um salmo que é dedicado pelo salmista a Deus, referindo-se a si mesmo. Mais uma vez, Jesus se identifica como Deus. Então, nós precisamos tê-lo como Deus. Jesus não é uma figura humana apenas. Ele é o próprio Deus encarnado em Jesus de Nazaré. Portanto, nós precisamos de crer em Deus. Mateus está preocupado em que o que aconteceu com aquela multidão não se repita conosco, né? A multidão creu nele por volta da entrada dele em Jerusalém, mas quando foi uma semana depois, o crucificou. Mateus está preocupado com isso e ele quer que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quarto, a demonstração de juízo sobre o templo, sobre a cidade, sobre a nação de Israel, foi representada na figueira, que foram. E a figueira representava, então, o que aconteceu depois com essas entidades, né? O templo, a cidade e a nação de Israel. Então, há um sinal, né? A figueira foi um sinal que Jesus verdadeiramente era um profeta, mais do que um profeta. Ele tinha poder para revelar tudo aquilo que aconteceria e era capaz de fazer as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus. Portanto, Jesus demonstra a sua presciência, a sua sabedoria, a sua capacidade de discernir as coisas que só um Deus pode ter e fala da destruição da nação de Israel. Como que nós agimos em relação àquilo que Jesus fala a respeito de nós, da nossa vida, quando a Bíblia nos aponta os perigos de permanecermos em pecado, de permanecermos longe de Deus? Jesus tem sabedoria e ele tem poder para nos mostrar aquilo que é pecado e para condenar aqueles que, que são rebeldes
e para salvar aqueles que são obedientes, aqueles que, pela graça, por meio da fé, recebem Jesus como Senhor e Salvador. Quinto e último, conclusão, aplicação. A fé que move montanhas não o faz literalmente, no sentido de que nós vamos transportar montanhas. Isso é uma hipérbole, uma figura de linguagem que Jesus utilizou para reforçar esta questão. Mas porque ela é usada por Deus para fazer as coisas que Ele determina quando nós estamos em oração. Então, a fé é um meio que Deus nos dá graciosamente para crermos na sua ação quando Ele determina que nós o obedeçamos. Então, pela obediência a Ele, em oração, nós recebemos determinações de Deus. E essas determinações devem ser cumpridas em fé, porque é Ele que vai operar por meio das suas determinações. A fé que move montanhas, portanto, pode mover as montanhas da nossa vida. Quais são montanhas da nossa vida? Pecados, relacionamentos quebrados, injustiças, doenças, limitações, provas, tentações. Tudo isso pode ser resolvido mediante a fé, montanhas que Deus vai abrindo espaço e tirando-as da nossa vida, né? Para honra e glória do nome dele. Mas sempre em obediência pela fé. Que Deus nos permita andar de acordo com os ensinamentos que nós aprendemos de Mateus neste início de capítulo 21, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que Deus abençoe a todos. Amém.